Nath, e sejam bem-vindos ao Jornal Alegria! Bom dia, eu me chamo Antônio Soares e no dia de hoje vamos abordar o tema Estado. O Estado é quem controla e administra uma nação. O sistema brasileiro é dividido por 3 poderes: o executivo, responsável pela administração do país, o legislativo, responsável pelas leis, e o judiciário, poder exercido pelos juízes. No livro didático Sociologia em Movimento, da editora Moderna, na sociologia, o Estado é a ação do poder sobre a sociedade. O termo Estado moderno é um modo de organização do poder. Também detém o controle sobre a violência. Bom, ao longo do tempo, o Estado ganhou diferentes formas e características. O Estado absolutista, que em todo o poder pertence ao rei. O Estado liberal, que se inspirou na Revolução Francesa. E o Estado socialista, em que não há diferença entre as classes sociais. Nesse momento, passo a palavra para o jornalista Bernardo Molina. Porém, segundo o site jus.com.br e Brasil Escola, o Estado é o governo de um povo em um determinado território. Numa nação, o Estado desempenha funções políticas, sociais e econômicas. Os mais comuns são o Estado moderno, liberal clássico e democrático. Atualmente, a corrupção é um dos maiores problemas do nosso país, que traz várias consequências, como a falta de investimentos na saúde e na educação. Já no nosso município, o desemprego é o maior problema. Concluindo, durante a nossa história, houveram vários tipos de estados, cada um com suas características, e cabe a cada um escolher qual prefere. Estamos aqui com a bacharel em Ciências Jurídicas, Carla Matti, e ela vai nos explicar um pouco sobre o conceito de Estado. A noção de Estado variou bastante no decorrer da história, mas modernamente a gente pode dizer que o Estado é uma organização jurídica de um determinado povo que se localiza dentro de um determinado território e detentor de soberania. O que é a soberania? A soberania é digamos assim, um poder supremo no plano interno desse território e independente em relação aos outros territórios, né? Então, hoje em dia, para se configurar um Estado, tem que ter basicamente esses 3 elementos. É o território, a população que ocupa esse território, né, e a soberania. Tá? Dentro desse conceito se entende o Estado brasileiro, o Estado uruguaio, o Estado argentino e assim por diante, os países, né? Quando a gente fala no Estado do Rio Grande do Sul, o Estado de Santa Catarina, nós estamos falando aí de uma outra coisa, que é uma organização político-administrativa dentro do Estado brasileiro, né? Então, o Estado que constitui uma unidade da Federação Brasileira, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, a única diferença é que ele não detém a soberania, né? E, bom, o Estado hoje ele é formado assim, pelo conjunto de instituições públicas que representam, organizam e prestam serviços para a sua população. O Brasil é um caso típico de um Estado constitucional, uma vez que tem a Constituição Federal como a lei fundamental que organiza todo o Estado brasileiro, né? Essa lei ela dispõe sobre a forma de governo do Brasil, que é a federação, né? Sobre o sistema de governo, que é o presidencialismo, dispõe sobre a estrutura do Estado, a divisão dos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Sobre os direitos e garantias fundamentais e a distribuição de competências dentro do Brasil. Basicamente, em relação ao conceito e características do Estado brasileiro, é isso. Eu não sei se terias mais alguma pergunta. Não, era só isso mesmo. Tá bem. Muito obrigado. De nada, sempre à disposição.